Olá, corredores e corredoras, eu sou o Josa e a gente está começando mais um vlog Endorfine-se. O vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou responder algumas perguntas que eu recebi na nossa fanpage. E eu vou começar respondendo a pergunta enviada pelo nosso amigo Juan Carlos. Carlos, ele mandou a seguinte pergunta para a gente. Josa, boa noite, estou precisando comprar um relógio com frequencímetro, monitor cardíaco. Tens alguma referência que poderias estar me indicando? Grande abraço. Juan, é o seguinte, antes de responder diretamente para você, eu vou falar de forma mais ampla para todo mundo, porque eu sempre recebo essa pergunta, seja na fanpage, seja pessoalmente. Estão sempre me perguntando qual frequencímetro comprar, qual GPS comprar. Bom, se você está começando a correr agora, a minha dica, o que eu falo para todo mundo é, compra algo barato, tá? Não investe em nada muito caro no teu começo de corrida. Porque segundo as estatísticas, mais de 50% das pessoas que começam a correr hoje vão parar de correr com menos de um ano. É verdade. Então, se você for um desses corredores que está começando a correr agora e que por algum motivo vai engrossar essas estatísticas e vai parar de correr daqui a um ano, menos de um ano, você não vai ter investido muito dinheiro num equipamento caro que não vai te servir mais para muita coisa. Então você vai comprar um equipamento, eu oriento que você compre um equipamento barato. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar vários monitores de frequência cardíaca ali na faixa de até R$150, e eu acho que você deveria ficar nesses daí. Eles não têm GPS, mas eles te dão aquilo que você precisa no começo, que é a tua frequência cardíaca e um cronômetro. Eu usei esse daqui, que é um Oregon, um HRHM102, se eu não me engano, durante o meu primeiro ano de corrida, e ele me atendeu super bem. O GPS eu usava o Runkeeper, direto no celular, e o frequencímetro eu usava 4, 5 vezes por semana, com sol, chuva, suor, uso intenso, e depois de um ano a bateria acabou, eu mandei trocar a bateria, nunca mais foi o mesmo, aí eu achei que estava na hora de comprar outro relógio, porque eu ia continuar correndo. Mas se eu tivesse parado de correr, eu só ia ter gastado R$80, tá? Não tinha feito grandes investimentos nele. Depois que eu troquei, eu comprei esse daqui, que é um Garmin Forerunner 210, me atende perfeitamente também nas minhas necessidades, tem todos os recursos que eu uso e não tem aqueles que eu pagaria para ter, mas que eu não uso, tá? Então tem isso também, os relógios mais caros têm muito recurso que a gente não usa, e aí você vai me falar, tá, então eu compro o mais barato e depois de um ano eu troco. Sim, se você for continuar correndo, aí você faz um investimento maior, e aí você vai estar inclusive vai estar mais maduro para conseguir definir direitinho qual é o modelo ideal para o teu tipo de corrida, né? Qual o tipo de função que você precisa, que vale a pena você pagar para ter no seu relógio. Antes disso não, antes disso você, na minha opinião, você tem que comprar tênis, comprar roupa, enfim, participar de umas provas, pagar inscrição em prova e deixar para comprar isso daqui mais caro, mais para frente, para ver se você gosta dessa brincadeira de correr e se você vai continuar correndo, tá bom? Essa foi a resposta para o Juan. O Juan, pelo que eu sei, o Juan ele mais pedala do que corre. Então, Juan, atenção, no seu caso, talvez fosse mais interessante, inclusive, você investir num computadorzinho para a tua bike, tá? Que tivesse conexão com uma fita para pegar sua frequência cardíaca, tá? Pensa nisso aí que talvez possa ser mais interessante para ti, tá bom? A próxima pergunta que eu tenho aqui, que mandaram pra gente, foi da Erika. A Erika Figura. A Erika, ela escreveu assim, ó. Olá, tô mega com vontade e animada para começar a correr, mas quando olho para as planilhas acho mega chato e confuso. Tem alguma que vocês indicam que eu corra por prazer e não tenha que ficar olhando os minutos de correr, minutos de andar, minutos de trotar, minuto para andar? Tem alguma dica? Tô indo sem treinador. Érica, vamos lá. Para sua felicidade, tem sim. Mas só depois que o seu corpo já estiver acostumado a correr. Só depois que você já tiver ensinado ele a correr. Essas planilhas que você está falando, essas planilhas para iniciante, como essa que você está falando e como aquela que a gente tem disponível lá no site, que foi a planilha que a gente usou para começar a correr, a primeira coisa que ela faz é, nas primeiras semanas, ensinar teu corpo a correr. Colocar o teu corpo para correr. Teu corpo não sabe correr. Então, se você falar que você vai sair para correr por prazer,
e você for querer fazer uma corrida de 15, 20, 30 minutos, teu corpo não vai deixar você fazer isso. Por quê? Porque os teus órgãos não são condicionados para isso. Então você não tem o coração, todo o seu sistema cardiorrespiratório condicionado, músculos, tendões, enfim. Teu corpo não vai deixar você fazer esses abusos. Por isso que você não consegue fazer. A melhor forma para condicionar o corpo é o treinamento esportivo, é a base do treinamento esportivo, é você provocando as adaptações no corpo de pouquinho em pouquinho. Então quando você chega na academia, você não consegue levantar muito peso de uma vez, mas você começa a levantar pouquinho peso, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, até um tempo que você está conseguindo levantar bastante peso, mas isso leva algumas semanas. Na corrida é a mesma coisa. Então essas planilhas, você precisa dar 3 vezes por semana um determinado estímulo para o teu corpo e esse estímulo tem que durar pelo menos 20 minutos. Só que você não consegue dar esse estímulo de corrida com 20 minutos contínuos de corrida. Então o que você faz? Você fraciona esses 20 minutos em intervalo correndo e intervalo caminhando. Correndo, caminhando, correndo e caminhando. A caminhada é o descanso ativo para o teu corpo. E aí você consegue dar um estímulo de 20 minutos. Tá? Só que você tem que fazer isso durante algumas semanas. Então todas essas planilhas, elas começam com uma situação em que você caminha mais do que corre durante esses 20 minutos, e aí o tempo de corrida vai aumentando enquanto o tempo de caminhada vai diminuindo, até o ponto em que você está correndo mais do que caminhando e por fim correndo seus 20, 30, 40 minutos sem precisar caminhar. Tá? Então aí você pode sair sem relógio, sem nada, para sua corrida recreativa no parque, na rua, dando tchauzinho para todo mundo, feliz da vida, sem precisar ficar marcando tempo no relógio, marcando tempo em planilha. Não tem muito jeito, tá? Tem que ser assim para você aprender. A boa notícia é que dependendo da pessoa, dependendo da seriedade com que ela vai levar esse treinamento adiante, entre 3, 6, 7 semanas ela já está livre dessa necessidade de ficar fazendo esses intervalinhos de caminhada e corrida. Se você não tem muito saco, não quer ficar fazendo isso durante essas semanas iniciais, então sai para a rua, olhando no relógio durante essas semanas iniciais, como você falou, então sai para a rua para correr e faz esse controle, sei lá, com os postes. Eu vou caminhar um poste, correr outro poste, caminhar um poste, correr outro poste. Na outra semana você aumenta os postes da corrida, então eu vou caminhar um poste, correr 2 postes, por exemplo. E faz isso durante aquela segunda semana, na terceira semana você amplia um pouquinho, muda um pouco, eu vou correr 2, 3 postes e caminhar 2 postes. Né? É um jeito de fazer, mas não tem como fugir, você vai precisar adaptar teu corpo, ensinar teu corpo a correr, condicionar teu corpo a correr, e é com esses dropzinhos, com esses estímulos pequenos que você vai fazer o seu corpo aprender a correr, tá bom? Vai lá, não desiste não, é um pouquinho chatinho no começo, mas depois fica bem gostoso. A pergunta que eu separei para hoje era só essas duas, para a gente não ficar com um vlog muito longo. E agora eu queria falar sobre um assunto que me chamou a atenção essa semana e eu queria dar minha opinião, deixar minha opinião aqui para vocês e deixar isso como uma coisinha para a gente ficar pensando durante os nossos treinos. Uma amiga minha postou no Facebook uma notícia, eu fiz um post sobre a lesão que ela sofreu, a fratura por estresse na fíbula. Ela falou lá sobre o seu tempo de recuperação, diagnóstico, o tempo de recuperação de 6 semanas sem correr e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção no post dela e que fez eu trazer esse assunto aqui pro vlog é quando ela disse a seguinte frase: como diz a minha treinadora, faz parte da vida do corredor. Bom, eu não acho que lesão deva obrigatoriamente fazer parte da vida do corredor. Você acha isso? Não do corredor amador, né? Eu acho. Eu acho que do corredor profissional pode até fazer parte do jogo, afinal de contas, o cara está o tempo inteiro ali trabalhando no seu limite, treinando no seu limite, correndo acima do seu limite, então ele vai acabar se machucando. Agora, pra gente que treina para a saúde, né? A gente que treina visando principalmente a saúde, a gente que treina visando o bem-estar, a gente treina de forma recreativa, de forma social, para participar das provas. Eu acho que a gente se machucar treinando é ao contrário, vai na contramão de tudo que a gente quer. Mas eu não estou querendo dizer que a gente consiga viver 100% livre de lesão. Acho que ninguém consegue correr e ficar 100% livre de lesão. Eu não acho que nenhum treinador consiga
definir um treino, falar, eu vou te treinar e você não vai se lesionar. Se ele falar isso, ele está sendo picareta, não está no controle dele isso. Mas se você for observar, o que eu vejo no meio, o que eu vejo com as pessoas que eu conheço é que a maioria das lesões, elas estão de alguma forma ligadas a algum tipo de excesso, seja no volume ou seja na intensidade do treinamento. Então, se a gente evitar se exceder muito em volume e intensidade de treinamento, a gente consegue minimizar as chances de sofrer uma lesão. E eu acho que é isso que a gente tem que levar como lição de casa e pensar sobre como estabelecer, né, os nossos limites do que é saudável para a gente, de maneira que a gente não fique o tempo inteiro ultrapassando esses limites ou que a gente ultrapasse esses limites o menos possível, para que a gente consiga correr e ficar mais longe de lesões o possível, né? Que a gente consiga correr e mais se divertir, ter mais saúde ao invés de se machucar. Então, por isso que eu acho que não deve fazer obrigatoriamente parte da vida do corredor, apesar da gente ver essas frases prontas por aí o tempo todo. E quanto ao treinador, eu acho que faz parte também do trabalho do treinador ajudar o atleta a se manter, a definir esses limites do que é saudável para ele, para aquele indivíduo, e ajudar esse atleta a se manter dentro do limite do saudável, né? E reavaliar esse limite do saudável constantemente e se manter dentro do limite do saudável para um atleta amador. E quando o atleta sofreu uma lesão, eu acho que faz parte também do trabalho do treinador, junto com o médico, junto com toda a equipe, tentar chegar o mais próximo possível da razão que levou aquele atleta a sofrer aquela lesão, né? O que levou ele a se lesionar no treinamento? Se não foi o treinamento ou se foi o treinamento, mas acho que é importante que o treinador ajude o atleta a responder essa pergunta: o que eu fiz para me levar até essa lesão? Eu acho que é importante responder essas perguntas e eu acho que é um questionamento para a gente se fazer, para cada um de nós fazer. Qual é o nosso limite do saudável e como que eu faço para me manter dentro do limite do saudável, manter a minha corrida saudável? É isso aí. Então é isso. Assim a gente encerra o nosso vlog Endorfine-se número 2. Espero que você tenha gostado, espero que você dê um joinha, espero que você se inscreva no canal se não está inscrito ainda. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter, é o @endorfine-se para os dois. Curte a nossa fanpage. Se tiver alguma dúvida que queira mandar, acha a gente em algum desses lugares aí, manda dúvida também. Se a gente não souber responder, a gente vai atrás de quem entende mais do que a gente e traz a resposta para você no próximo vlog. É isso aí, eu sou o Josa, vou ficando por aqui e até a próxima.